Eu gostaria de entender melhor o que vocês participantes aí esperam desse workshop. E para isso eu deixei separado, aí do lado na frente de vocês, um papelzinho pequeno. Vocês podem escrever a caneta que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. E eu queria que vocês escrevessem o que exatamente vocês esperam dessa iniciativa, o que vocês esperam desse workshop, do desempenho de vocês, do meu desempenho, do nosso desempenho. E eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Agora, vocês que já escreveram podem dobrar esse papel. Dobrar? Isso, dobrar ele no meio, isso. E deixar ele aí do lado de vocês. Mais tarde a gente vai voltar nele. Agora que a gente já está com as nossas expectativas alinhadas para esse momento, a gente pode de fato começar o workshop de escrita criativa. Bom, para quem não me conhece, sou Samara Abreu. Eu trabalho já faz 3 anos com Customer Experience, eu sou uma vendedora e faz 3 anos já que trabalho nessa área de experiência. E ambas as coisas elas requisitam muita criatividade, muita escrita, apesar de muita gente não saber disso, a escrita é uma coisa essencial, estrutural, né, do trabalho de experiência. A comunicação é o pilar da experiência. E vou começar perguntando: o que é a criatividade em si? Porque quando a gente fala de escrita criativa, nós temos que primeiro analisar o que é a criatividade propriamente dita. Porque a escrita ela nada mais é do que uma ferramenta. A gente está realmente tentando decifrar nesse workshop como a gente consegue expressar ideias criativas. Então, como a gente consegue escrever de uma nova forma, uma forma diferente do que já foi escrito antes. Então, a gente começa com o que é a criatividade. Lógico que isso aqui não é um workshop de filosofia, então eu vou dar um background gigantesco para vocês do conceitos de criatividade que já existiram ao longo do tempo. Mas eu vou explicar o que eu enxergo da criatividade. Ela nada mais é que o caos e uma maneira de organizar. A criatividade em si, ela é uma coisa que nasce da bagunça. Muita gente perde esse contato com a criatividade por medo da bagunça que ela proporciona, que ela ocasiona. O que acontece? Faz com que a gente bloqueie o fluxo natural das coisas. Tem uma coisa na bagunça, por si só, que nos chama ao repúdio, que é o erro. Nós temos medo de criar, porque temos medo do caminho que a criação pode tomar. Nós temos medo de que esse caminho nos induz ao erro. Nós, ao longo do tempo, desenvolvemos esse medo do erro. Eu até trouxe aqui para vocês 2 citações de uma dramaturga, uma atriz, uma escritora que eu admiro muito, chamada Waller-Bridge. Muitos de vocês devem conhecer ela por conta do seriado Fleabag, que é da Amazon Prime. E essas 2 citações, a minha favorita é essa primeira, né? Que você pode não escrever bem todos os dias, mas você sempre pode editar uma página ruim, você não pode editar uma página em branco. E a segunda citação é que é melhor você sentir a dor de escrever do que a dor de não escrever. Então, quando a gente fala sobre o medo do erro, a gente está realmente tendo medo do resultado positivo. Porque não existe resultado positivo sem erro. A gente não consegue mapear por onde nós devemos seguir se nós não errarmos. Porque o erro diz exatamente o que não devemos fazer. Isso é essencial. Não existe criação sem falha. E qual foi a última vez que nós não tivemos esse medo, esse receio atrelado ao ato de criar? Muitos de vocês já devem imaginar a resposta para essa pergunta, que é na infância. Quando crianças, nós não temos medo de errar. Nós estamos com um olhar experimentalista perante o mundo.
testamos formas diferentes de fazer as coisas, nós testamos formas divertidas de fazer as coisas. Nós nos expressamos da forma que queremos, sem nos importar com se aquilo vai ser bonito ou não, se aquilo vai ter valor ou não. Uma criança não vê valor, uma criança só vê expressão. A criança ela é a pura forma de algo caótico, uma força caótica de criação. Quando nós escrevemos criativamente, e esse workshop não é somente para escrever, que serve para fazer trabalho com design, com produto, até mesmo com vendas, né? Se você trabalha com pessoas, você tem que ser muito criativo. E nós temos que resgatar um pouco essa criança dentro de nós, quando queremos criar. Então, o nosso primeiro exercício, vocês vão escolher uma caneta e vão pegar essa folha maior que está aí na frente de vocês. Aí, para ele, eu vou precisar que vocês sentem próximos, não vai ter que ficar muito distante. E eu vou precisar de um timer de celular de alguém, porque o meu está gravando. Esse primeiro exercício, eu vou precisar que vocês comecem uma história e eu vou dar 20 segundos. Quando eu falar troca, vocês passam a folha para o lado e continuam a história que vocês receberam. Todos prontos? Pode ir. 3, 2, 1, já! Troca! Trocou o lado. Parou! Todo mundo escreveu mais todo mundo? Perfeito. Agora a gente vai ler as histórias que vocês fizeram. Ó, vamos começar com Maremoto. Era uma tarde cinzenta e meu cachorro se machucou. Fui levá-lo ao hospital. Chegando lá, não havia médicos para fazer os exames. Então, os pais não sabiam o que o filho tinha. Agora o segundo. Um menino que tinha medo. Um menino de 2 anos estava pensando o que fazer numa manhã de sol, mas ele tinha medo de se queimar. Uma rua? Na rua? Queimar na rua. Exposto aos raios do dia. É um menino bem consciente. Nunca vi. Agora, o pombo na praça. Era uma vez um pombo que gostava de passear no parque e comer migalhas perto das crianças. Ele estava todos os dias com muita fome e eu comprei pão para alimentar o pombo família em casa. E por último, céu azul. Hoje o céu estava muito azul. Fiquei feliz ao vê-lo dessa maneira, já que estava em frente à sua casa. De repente apareceu um papagaio. O papagaio falava muito, ele repetia tudo que branco. Morreu. Esse foi o melhor. Esse exercício foi bem caótico, né? Como eu falei pra vocês, a criatividade ela é caótica por si só, mas ele também é para mostrar pra vocês que nem tudo precisa levar para algum lugar. Nem tudo precisa de um propósito, nem tudo precisa de um objetivo claro. Muitas coisas são apenas pela diversão. A criatividade está na diversão também. Então você não precisa começar alguma coisa já pensando no objetivo daquilo, onde você quer que aquilo leve. Porque assim você mata o processo. Você encontrar becos sem saída, você encontrar com o osso, você encontrar com a falha, é natural. A gente precisa aceitar isso se a gente quiser realmente se debruçar diante do processo da escrita criativa. Porque agora nós já vamos para o nosso segundo exercício, que eu dei o título de Olha ao Redor, porque agora vocês terão mais tempo. Na verdade, ela é caos, mas ela também é organização. Então agora vocês terão 5 minutos para escrever um texto sobre qualquer coisa que vocês encontrem aqui nesse escritório. Então assim, não é para olhar pela janela, é para ser aqui. Então vocês podem escrever sobre vaso de planta, sobre neon, o que quer que seja. Pode ser uma comédia, um drama, pode ser um terror,
exercício que vocês fizeram, ele foi justamente para mostrar que a inspiração, ela ainda está em todos os lugares. Quando você é criança, quando você ainda está com a criatividade muito viva, quando você ainda está com essa força muito viva, você tende a enxergar as coisas com outros olhos. E é isso que eu justamente estou falando, de resgatar essa criança, de olhar coisas, até mesmo em lugares mais cotidianos possíveis, lugares que vocês já estão cansados de ver. Olhar de uma nova forma, tentar trazer uma nova luz. Porque, apesar de ser uma coisa que já existe, é isso, tudo já existe, tudo que precisa ser criado já foi criado. A criatividade, ela é um recorte da realidade, baseado em quem você é, na sua essência, nas suas experiências. Então é isso, você olhar os seus arredores e trazer o que mais te chama a atenção, pensar a respeito daquilo, isolar aquilo, é a sua maneira de fazer um recorte da realidade e criar. A criatividade, por mais que muitas pessoas não pensem dessa forma, é uma questão lógica. Ela é uma ligação que nós fazemos entre coisas que não possuem ligação alguma. E agora, aproveitando esse gancho da lógica, vou testar os conhecimentos matemáticos de vocês um pouquinho. Caso vocês não consigam dividir 15 quadrados de uma folha, a gente pode fazer um workshop de matemática próximo, mas se envolvam com esse exercício. Então, vocês separam duas linhas horizontais, né, 4 linhas verticais. Agora, eu vou utilizar o timer novamente e vocês vão ter um tempinho bem curto. Cada quadradinho, vocês vão ter que escrever uma ideia. Pode ser uma ideia de texto, pode ser uma ideia de produto, pode ser um projeto, pode ser um desenho, qualquer coisa. Vocês têm que ter uma ideia em 15 segundos. Assim que eu falar próximo, vocês abandonam completamente essa ideia e criam uma nova ideia do próximo quadrado. E eu vou fazer isso toda vez que eu falar próximo, vocês esquecem essa ideia, muda para o próximo quadrado e escrevem uma nova ideia. 3, 2, 1, já! Próximo! Acabou! Esse é para vocês mesmo. Vocês podem guardar essa folha se vocês quiserem. Que esse exercício é para nos mostrar. Eu estou aqui o tempo todo falando sobre como criar é aceitar que a gente é. Mas o que a gente faz com o erro que a gente comete? Na criatividade, na escrita, a gente precisa saber a hora certa de desistir do nosso projeto, de desistir do que estamos fazendo. Então, assim, olha o tanto de 30 minutos, vocês tiveram 15 ideias diferentes. E o erro é justamente para mostrar onde você não deve seguir. Não adianta se você segue mesmo assim. Então você tem que saber a hora certa de desistir dos seus planos, de mudar a sua rota. Adaptabilidade, maleabilidade. É crucial para esse processo. Eu gostaria que a gente voltasse lá para o início. Para quando vocês escreveram, o que vocês esperavam desse workshop. Essa folha que vocês deixaram de lado, agora vocês podem pegar ela. Eu justamente ia falar para vocês fazerem com essa folha que vocês escreveram no início, relatando o que vocês esperavam dessa experiência, vocês vão pegar ela. Pode pegar ela na sua mão. E vocês vão rasgar ela. Porque o que você espera das coisas, quando se trata de criatividade, não importa o que importa é o que aconteceu. Caramba! E mais uma vez, eu lembro vocês criar, começar as coisas. Nada mais é do que se lambuzar de chocolate, porque o sabor não permite, rabiscar as paredes da sua casa. Não é tudo isso. É você testar os limites de uma brincadeira. Lógico que a gente tem coisas muito sérias para fazer com a nossa criatividade, muitas vezes
nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos recursos dependem disso, mas no final do dia, é isso. Nada mais é do que uma grande poder de se permitir errar, sentir, se decepcionar, mas por mais que seja importante ter consigo um repertório, é um recorte da realidade. Lógico que nem só de cotidiano a gente se vive, é bom ter, consumir arte de uma forma geral, para você ter um repertório maior e ter mais recortes que você possa fazer. Mas todo mundo tem isso dentro de si. Porque a criatividade é uma coisa diferente da natureza humana. Ela está em todos os lugares, está em tudo aqui. Não só nos textos, nas piadas, está nos bancos, nos assentos, está na roda, está no carro, está no fogo. E é algo que faz a gente humano.